Queridos irmãos e irmãs, aumentando a liturgia do 16º domingo do tempo comum, ano litúrgico B. Os textos apresentados para reflexão, como pela leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 23, versículos de 1 a 6. O salmo responsorial é o salmo 22. Como segunda leitura da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos de 13 a 18. O Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículo de 30 a 34. Podemos dizer que a liturgia da palavra nesse final de semana trata de especialistas e especialidades. O advogado é especialista em direito. O médico é especialista em saúde. O professor é especialista em ensino. O cristão é especialista em oração. Nós encontramos na liturgia da palavra, em cada leitura, três grandes especialistas. E aí, incluindo o próprio Jesus, que se encarnou e viveu a perfeição segundo a sua condição humana. Mas, olhando para a primeira leitura, o primeiro especialista é Jeremias, que se especializou no pastoreio de pessoas, tornando assim o grande pastor, profeta que ele foi. Ele deixa claro o perigo daqueles que devem ser pastor, mas abandona o rebanho ou procura usar do rebanho para seus próprios interesses. E por isso o profeta anuncia que o Senhor mesmo irá cuidar do seu rebanho se aqueles que têm a responsabilidade não assumir. Mas, de fato, quem são os pastores? Aí temos que olhar a realidade social, a realidade eclesiástica, para descobrirmos os pastores que Deus confiou a eles um rebanho e percebermos se há fidelidade ou não nesta responsabilidade pastoreio. Olhemos para os pais. Os pais, eles são pastores dos seus filhos e por isso devem pastoreá-los, direcionando-os no caminho de Deus. Quando os pais não educam os filhos como deveriam educá-los, eles acabam se tornando maus pastores e todos irão prestar contas a Deus. Cada filho que uma mulher, que um homem coloca no mundo, irá prestar conta a Deus, porque se tornou pastor, e aquele que é pai e que é mãe se tornam especialistas no cuidado de filhos que colocou no mundo. A mesma reflexão temos que fazer para os políticos, seja ele qual qualidade político ele seja. Porque quando ele assume um mandato,
ele se torna pastor de uma nação, de um estado, de uma cidade, e todos aqueles que se tornaram rebanho que ele deve pastorear, ele vai prestar contas para Deus. Isso nós não devemos ter dúvidas. Cada alma que está sob a responsabilidade de um pastor do rebanho que ele assumiu como político, ele vai ter que um dia se colocar diante de Deus e apresentar contas. Aí vivemos uma situação que precisamos refletir e não deixarmos de fazer como Jeremias, denunciar as realidades de pastores que preocupam somente consigo mesmo. Enquanto isso, quantas pessoas passam fome, quantas pessoas não têm onde acolher a sua família por não ter lares, quantas pessoas que não têm acesso à educação devido ao mau pastoreio daqueles que são responsáveis dessas pessoas. E não podemos deixar de dizer também dos pastores religiosos, aqueles que são colocados por Deus para dirigir o povo no caminho da salvação. Eu tenho consciência que eu, como padre, um dia terei que prestar contas de cada paróquia que eu assumi, de cada paroquiano que Deus me confiou. E assim também é responsabilidade do Papa, dos bispos, dos coordenadores, seja ele de qual pastoral eles têm assumido. Vamos prestar contas para Deus. A segunda reflexão que eu quero fazer na segunda leitura, que encontramos outro especialista. Na carta de Efésios, o especialista é São Paulo, que é um especialista em reconciliação. Ele vai dizer que em Cristo nós somos reconciliados. E, de fato, ele vai dizer que havia uma separação, uma distância, um muro que separava as pessoas. Então ele coloca que os pagãos e os judeus foi feito um só povo na unidade. Houve uma reconciliação em quem? Na pessoa de Jesus Cristo. Em Cristo nós somos reconciliados. E diante dessa realidade, o muro de separação separa as pessoas e as impossibilitam de se encontrarem. Mas esse muro de separação é, na verdade, a distância do coração. Quanto mais estamos distante do coração do outro, mais nós temos dificuldade de vivermos a unidade, a comunhão, e precisamos nos reconciliarmos. E até São Paulo diz, como esse grande reconciliador que ele fez, muitas comunidades, muitas pessoas que estavam separadas se unirem, dando testemunho daquilo que ele havia experimentado em Cristo. E até essa reconciliação não pode ser realizada pela lei, porque a lei ela tem a intenção de punir o infrator. E aí a intenção na reconciliação é nos unirmos no amor. O amor, ele une não porque houve uma inflação, mas sim porque as pessoas se abriram para se aproximarem uma da outra através da ação de Jesus Cristo em suas vidas.
Então, não importa a distância que precisamos percorrer para nos reconciliarmos com os outros, que demos um passo de cada dia, mas é importante, como nos ensina São Paulo, no dia que Deus nos chamar, que nós já estejamos reconciliados com todas as pessoas, para que sejamos um único povo, unidos em Cristo, que experimenta cada dia a alegria da salvação. E no Evangelho encontramos esse grande reconciliador encarnado, Jesus Cristo, que é especialista em vida comunitária, em comunidade, mesmo porque ele procede da comunidade perfeita, que é a Santíssima Trindade. Os discípulos hoje voltam da missão que eles foram enviados, lembramos do Evangelho da semana passada, e Jesus pede para contar o que eles haviam experimentado. Jesus enviou todos nós para que, como igreja, como comunidade, anunciarmos o Evangelho. Quando nós voltamos da missão realizada, Jesus pede para nós contarmos o que nós experimentamos, o que aconteceu. Será que nós temos, como os apóstolos no Evangelho de hoje, algo para contar para Jesus daquilo que nós realizamos na missão que Ele nos enviou? Ou simplesmente não realizamos aquilo que tínhamos que realizar, que é anunciar o Evangelho, para que todos se tornem um só rebanho, na grande comunidade que é a igreja, que um dia se reunirá na eternidade, na comunidade dos santos, na eternidade com Deus. E outra realidade que Jesus nos ensina para sermos comunidade é no momento que ele convida os discípulos para saírem um pouco e descansarem. Os discípulos vão descansar. Qual é esse descanso para nós, como discípulos hoje? No Evangelho, saindo para o deserto para descansar, é nos colocarmos em oração na presença de Deus. Precisamos descansar. A oração nos leva ao descanso, a aliviar os nossos fardos, as nossas angústias, que muitas vezes nos levam à impaciência, e a impaciência acaba por destruir, quebrar a vida comunitária, seja na família, seja no trabalho, seja na igreja, quando estamos muito cansados. Por falta de nos colocarmos na presença de Deus em oração, nós acabamos por ter dificuldades de viver a vida comunitária. E o nosso principal cansaço não procede do cansaço físico, mas não tem cansaço maior do que o cansaço da alma. E o cansaço da alma vem pelo fato de não estarmos em comunhão com Deus. Porque no momento que nos colocamos em comunhão com Deus, nos é aliviado todo o cansaço que pesa sobre nós e nos impossibilita de chegarmos cada vez mais próximo de Cristo e vivermos nele a vida plena em comunidade com nossos irmãos, que nos direciona para uma comunhão íntima e profunda com Deus e com todos aqueles que Deus coloca no nosso caminho para a nossa convivência fraterna. E aí, no momento que descansamos em Deus, nós vamos saber viver aquilo que diz o Evangelho no seu final, quando Jesus olha a comunidade humana e percebe:
são como ovelhas sem pastores. Pedi ao Senhor da messe que envie operários para a messe, para que ajude as pessoas que estão como ovelhas sem pastores. E aí nós somos chamados a fazermos esta experiência, rezarmos ao Senhor da messe e nos tornarmos nós mesmos pastores, acolhendo tanto o sofrimento do povo, principalmente nesse tempo de pandemia. Quantas pessoas em profundos sofrimentos devido à falta de pastores, seja nas suas necessidades materiais, nas suas necessidades espirituais, nas suas necessidades psicológicas. A igreja precisa, através de cada um de nós, ir ao encontro dessas pessoas para aliviá-las de todo e qualquer sofrimento que a angustia e a impossibilita de encontrar a felicidade que só em Jesus Cristo pode ser encontrada no momento que nós, rezando, vivamos assim aquilo que nos ensina o especialista Jeremias, que é o pastoreio das ovelhas frágeis, que nos ensina o especialista São Paulo na carta aos Efésios, buscar a reconciliação de todos, para vermos a unidade, e o Cristo encarnado que nos ensina a vivermos a vida comunitária. A comunhão humana nos leva a vivermos juntos essa experiência de salvação oferecida a cada dia por Deus a cada um de nós. O Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.